Amém, queridos, que bom que nós estamos aqui mais uma vez, única e exclusivamente por causa dEle, por causa de Jesus. Nós não estamos aqui, a igreja não é um clube social. A igreja, esse templo, esse prédio é um lugar de adoração, onde a família do Senhor se reúne para adorá-lo, para expressar a sua gratidão, a sua alegria, a sua fé. Aquele que venceu a morte por nós, aquele que morreu e ressuscitou para nos redimir dos nossos pecados e nos dar vida eterna nele. Aleluia! Eu sempre gosto de falar que o culto é o prelúdio da eternidade. É no culto onde nós experimentamos fragmentos da eternidade. Aqui nós contemplamos a glória, adoramos como família, expressamos em adoração coletiva e recebemos dele a sua força e a sua misericórdia. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Queridos, abra sua Bíblia em João capítulo 3. Eu quero dar as boas-vindas ao meu querido irmão Janilton e a sua família. Janilton, cadê o Janilton? Está ali, fica de pé, Janilton e a família. Janilton foi o meu primeiro vizinho em Palmas, irmãos, em 1993, né, Janilton? Seja bem-vindo, toda a família, obrigado por estarem aqui nesta noite. Aleluia. Também o Ramã, cadê o Ramã? Está ali o Ramã, filho do nosso pastor Eduardo. Seja bem-vindo, Ramã. E você que está conosco também pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Esperamos que você volte outras vezes. Amém? Aleluia. Queridos, nós estamos hoje na nossa penúltima mensagem da série O Poder Redentor do Sangue de Jesus. Domingo que vem nós teremos o nosso especial de Páscoa. Aqui na igreja nós temos uma turma aí, os irmãos estão há 6 meses ensaiando para esse especial de Páscoa. Então vai ser uma coisa sobrenatural, vai ser tremendo. Vai ser domingo que vem aqui na igreja, e a cada ano os irmãos têm superado nesse alto de Páscoa, né? A nossa cantata de Páscoa. E domingo que vem, então, às 18h30, o nosso culto vai começar em ponto, às 18h30, como todo domingo, e já vai começar com o especial de Páscoa, amém? Então chegue antes um pouquinho, chegue uns 10 minutos antes, porque a gente já vai começar com o especial de Páscoa às 18h30. E é um evento para toda a igreja, e você pode trazer a sua família, pode trazer convidados, e o que a gente pede para você trazer, se possível, 1 quilo de alimento não perecível, que esses alimentos serão destinados ao nosso mercado solidário, amém? Então domingo, dia 5, às 18h30, é domingo de Páscoa, temos ceia do Senhor, então vai ser um domingo muito especial, e você não pode estar de fora, amém, queridos? O tema da nossa mensagem hoje é: o poder do sangue trouxe transformação. O poder do sangue trouxe transformação. E o texto que nós vamos ler, o versículo, é Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Mas antes eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, obrigado porque podemos sentir a Tua doce presença neste lugar. Obrigado porque estamos aqui cobertos pelo sangue do Cordeiro. Pai, não firmamos a nossa adoração naquilo que nós somos, mas naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor já fez por nós. Ajuda-me nesta noite, Pai, a pregar a Tua palavra, a mensagem perfeita, a mensagem poderosa, a mensagem que é a verdade, e que esta verdade nos confronte nesta noite. Confronte o nosso pecado, confronte, meu Deus, as nossas falhas, e nos leve, Pai, a uma profunda convicção da salvação, da transformação e do novo nascimento. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. João 3,3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Se alguém não nasceu de novo, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem algumas traduções que dizem, não pode entrar no reino de Deus. E antes de continuar no texto, eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Quero começar com esta pergunta: o que mudou em sua vida desde o dia que você conheceu a Cristo? O que mudou na sua vida no dia que a graça de Jesus te alcançou? O que mudou na sua vida? Se você não passou por uma transformação radical, você precisa repensar a sua caminhada cristã. Se o seu encontro com Cristo não redundou numa transformação no teu caráter, na tua vida, na moral da tua vida, você precisa repensar sobre este encontro com Cristo. Voltemos a João 3,3. Jesus aqui está conversando com um homem chamado Nicodemos. E olhe que não era uma pessoa qualquer. O que Jesus disse para esse homem: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus não está falando para qualquer pessoa. Jesus não está falando para um bêbado lá da rua. Jesus não está falando para uma prostituta de um prostíbulo, não. Jesus está falando para um dos 3 homens mais ricos de Jerusalém. Jesus está falando para um dos principais dos fariseus, um dos principais dos judeus. Era um homem que pertencia ao mais alto tribunal eclesiástico e civil da época, o Sinédrio. Jesus está falando para esse homem, um homem religioso. Como disse, não era um homem que julgamos ser um pecador. Jesus está falando para um homem muito importante, hiper importante de Jerusalém. Um homem que todo mundo conhecia, onde ele passava com seu carrão importado, todo mundo sabia que ali estava passando Nicodemos. As crianças do bairro, as crianças na rua, sabiam quem era Nicodemos. As pessoas pobres de Jerusalém, o mais alto escalão, nível de riqueza da sociedade, sabia quem era Nicodemos. E este homem vai visitar Jesus. Por ser religioso, por ser um membro do Sinédrio, como já disse, o mais alto tribunal eclesiástico e civil de Jerusalém, Jesus disse para este homem: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Você não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus fala nascer de novo, Ele está literalmente dizendo nascer de Deus, nascer do alto. Porque nós nascemos neste mundo. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Qualquer criancinha que nasceu pode ter nascido hoje, mas essa criança já nasce com a natureza pecaminosa. Porque nós somos frutos da transgressão. Nascemos em pecado. A nossa natureza, a Bíblia chama de natureza terrena, natureza carnal, natureza do velho homem corrompido pelo pecado. Então este homem vai até Jesus, perguntar algumas coisas para Jesus. E Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Ele não está dizendo ninguém que não é membro de uma igreja, não. Ele não está dizendo ninguém que é religioso, não. Ele está dizendo, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Porque nós podemos ser membros de igrejas, nós podemos frequentar igrejas, nós podemos entregar nossos dízimos, nossas ofertas,
Nós podemos nascer na igreja, nós podemos ser batizados na igreja, nós podemos crescer na igreja, nós podemos casar na igreja, morrer na igreja, ser velado na igreja, mas podemos acordar no inferno, se não nascermos de novo. Se diz que filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente não é crentinho. Nós, todos nós, se não passamos, precisamos passar pelo processo do novo nascimento. E isso é sério, queridos. Jesus não veio fundar uma religião, Jesus não veio fundar uma denominação, Jesus veio trazer o reino de Deus à terra. Vou repetir, Jesus veio trazer o reino de Deus à terra. Agora, para entrarmos neste reino, ou que este reino entre em nós, porque na verdade o novo nascimento, ele não é visível aos olhos naturais, porque ele começa dentro de nós. Nós podemos nos maquiar da religião, nós podemos fingir que somos convertidos, nós podemos fingir que temos uma família, que temos fé, que oramos, que somos fiéis, mas nós não podemos fingir diante de Deus que somos salvos, porque o novo nascimento começa aqui dentro. Eu não posso me maquiar, colocar uma roupa evangélica, se é que existe, um corte de cabelo evangélico, uma gravata, um paletó e dizer, eu sou crente. Não, o novo nascimento começa aqui dentro. É claro que, começando aqui dentro, ele transforma também o nosso exterior. Ele muda a nossa maneira de vestir, ele muda a nossa maneira de falar, ele muda a nossa maneira de tratar as pessoas. Agora tudo começa dentro de nós. A conversão é operada pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que produz dentro do homem o novo nascimento. É o Espírito Santo que vem para nos convencer. E esse mesmo Espírito grava no coração a lei moral de Deus. A lei moral é cravada no nosso coração pelo poder do Espírito Santo. E a conversão, queridos, consiste da fé e do arrependimento. Arrependimento e fé caminham juntos. A conversão, ela pode ser processual, gradual, mas pode ser também trágica, como Paulo. Paulo estava indo para Damasco, e ali ele teve um encontro com Cristo, e a sua vida foi totalmente transformada. Mas pode ser também processual. É um processo de meses, até de um ano. Mas é um processo. Ela precisa acontecer na nossa vida. E a conversão tem um resultado. Qual é? A santificação. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Por isso que o poder do sangue de Jesus precisa nos transformar. Por isso que a pergunta que eu fiz para você, o que mudou na sua vida desde que você foi encontrado por Cristo? O que mudou na sua vida? Ah, pastor, não mudou nada. Então você não nasceu de novo. Porque a conversão, ela muda a nossa vida. Ela transforma o nosso coração. Resulta na santificação. O único atributo de Deus para nós é: sede santos, porque eu sou santo. Deus não diz para você: seja poderoso, porque eu sou poderoso. Seja onisciente, porque eu sou onisciente. Não, Ele diz: sede santos, porque eu sou santo.
A conversão resulta na santificação. O contrário não é novo nascimento. Isso não quer dizer que não pecamos. Podemos sim pecar, mas eu não posso, o pecado na minha caminhada não pode ser uma constância, é apenas um acidente. E quando pecarmos, devemos nos arrepender. E a Bíblia diz, se houver um arrependimento sincero no meu coração, Ele é fiel e justo para me perdoar e me justificar diante de Deus. Por isso que eu preciso entender o poder, compreender o poder do sangue do Cordeiro. Porque isso vai resultar na minha vida, uma vida santa. Eu vou odiar o pecado, eu vou odiar o erro. Porque o problema, querido, não é o mundo. Eu vejo às vezes pessoas dizendo, é difícil ser crente porque o mundo não sei o quê. Não, querido. O problema não está lá fora. O problema às vezes pode ser nós mesmos. O problema não é o mundo, mas o problema é estar dentro da igreja. Porque amamos ouvir, amamos levantar as mãos, amamos estar aqui sim. Mas quando saímos lá fora, esquecemos o nome que carregamos. Um puritano do século XVI chamado Thomas Brooks, ele diz que há um sono mais letal do que o mundo, o sono da alma religiosa que nunca nasceu de novo. Isso é sério, isso é sério. O sono da alma religiosa, que vive uma fé de aparência. Não há conhecimento, não há profundidade, não há rendição. Isso é sério, irmãos. Uma pessoa que não desenvolve a sua caminhada cristã, uma pessoa que não busca se aprofundar em Deus, uma pessoa que não lê a palavra, que não busca a palavra, nós nos acostumamos a pedir que outros orem por nós. Nós nos acostumamos e até buscamos. Tem gente que para ouvir a voz de Deus vai atrás de outras pessoas, de profetas. Por quê? Porque não consegue ler a Bíblia. O sono da alma religiosa, que nunca nasceu de novo. Porque quando nós nascemos de novo, isso aqui se torna o nosso alimento diário. Isso aqui se torna a nossa busca incessante. Isso aqui vai nos levar ao prazer de encontrar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Um dia desses um pastor me procurou, um pastor aqui da cidade, me procurou, muito meu amigo, e ele disse assim: Ronaldo, eu estou cansado, porque a igreja exige demais da gente. E cada dia eu tenho que trazer algo novo para a igreja, porque os irmãos cobram isso de mim, e eu tenho então que ficar buscando coisas para trazer para a igreja, porque o povo gosta de ouvir novidade. Você lembra Jesus quando multiplica os pães? Ele atravessa o lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, e chega lá do outro lado. De repente a multidão chega também. Aí Jesus diz assim: vocês vieram não por causa da palavra, mas por causa, quem lembra? Do pão. Aí ele disse assim: o pão que vocês comeram, que os pais de vocês comeram, pereceu. Aí ele diz assim: vocês precisam comer do pão, que talvez vocês não querem. Eu sou o pão. Eu sou o pão. E às vezes eu vejo pastores cansados, porque eles querem pregar o que a igreja quer ouvir, o pão que perece. Quanto ao Evangelho, que é o pão perfeito, que traz o pão perfeito, que revela o pão perfeito, eles não querem pregar, porque o povo não quer
ouvir Jesus. O povo quer o pão que perece, mas graças a Deus que você está aqui, porque você quer o pão verdadeiro, o pão que não perece, o pão que dá a vida eterna, o pão que sacia a nossa fome, o pão que nos fortalece, o pão que nos leva à vida eterna. O Evangelho, querido, é a profundidade, é o conhecimento, é a rendição. O verdadeiro Evangelho não é diluído em frases de efeito, mas é de renúncia, de arrependimento, de fé, de cruz, de sangue, de morte e vida eterna. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho muitas vezes não é agradável às multidões, porque o Evangelho faz sangrar, o Evangelho humilha e o Evangelho transforma. O problema é que muitos não querem essa transformação, querem viver uma vida religiosa. Hoje, ser crente, aliás, ser evangélico, virou moda. Todo mundo é evangélico. Todo mundo posta uma frase, um versículo bíblico, dizendo coisas bonitas, mas uma vida totalmente diferente daquilo que fala, que verbaliza. O Evangelho que humilha, ele transforma. Porque se ignoramos a palavra de Deus, se renunciamos à palavra de Deus, um dia esta palavra será testemunha contra nós. Um dia esta palavra vai requerer de nós. Um dia esta palavra será juízo contra nós. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo não quer que você saia da igreja. O diabo quer que você creia num Deus falso. Um Deus que aprova os seus pecados, um Deus que é conivente com a nossa falta de conversão. Por isso da importância de lermos a palavra de Deus. Nós anunciamos aqui sobre a nossa sala de ensino, irmãos. Hoje eu saí, não sei se o pastor Edmar está aqui. Está não, né? Mas hoje nós fomos ministrados, irmãos, o Evangelho puro, a palavra pura, como eu saí abençoado. Aliás, as manhãs de domingo têm sido as manhãs prazerosas, tem sido uma manhã cheia de expectativa. Pergunta para o seu irmão, por que você não está vindo, irmão? Pergunta para ele aí. Pergunta. Sabe por que você não pergunta? Porque nem você está vindo. Ah, querido, como nós precisamos nos deleitar na palavra, no Evangelho. Às vezes nós achamos que porque servimos, porque fazemos alguma coisa, às vezes estamos seguros diante de Deus. Então compensamos com boas obras, compensamos com serviço. Aí geramos em nós uma falsa sensação de segurança. Não, querido, a gente serve porque foi salvo. A gente não serve, a gente não faz as boas obras, a gente não trabalha para a salvação, a gente trabalha porque fomos salvos. Isso resulta no serviço e não aquilo eu vou fazer para me dar uma falsa segurança, uma falsa sensação de segurança. Não, Deus não se impressiona com o nosso trabalho, Deus se impressiona com o coração rendido, quebrantado, quebrado diante da cruz. Você lembra da mulher samaritana? A mulher samaritana vinha de 5 relacionamentos desfeitos, e Jesus disse para ela: chama o teu marido e vem cá. Ela estava no 6º relacionamento. Aí Jesus disse: chama o teu marido e vem cá. Ela disse:
eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, não tenho marido, porque esse que você está com ele não é teu. O que aquela mulher foi transformada? Por que aquela mulher foi transformada? Porque ela foi sincera diante de Deus. Sabe, Deus não se impressiona com performance. Ele busca verdade no nosso íntimo. Ele busca verdade no nosso coração. Porque o pecado não é apenas uma falha de comportamento. Pecado é uma rebelião contra Deus. Nós precisamos entender isso. A pergunta não é se você está na igreja, mas se Cristo está em nós, se Cristo está em você. Porque o Evangelho, antes de salvar, ele traz a condenação. Ele revela o estado do homem. Lucas 2:34. Você lembra quando Jesus é levado ao templo, e ali Simeão pega Jesus em seus braços, levanta aquela criança e diz para a mãe do menino, Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está destinado tanto para a ruína, quanto para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Observe aqui duas palavras que estão destacadas: ruína e levantamento. Por quê? Porque o Evangelho, antes de salvar, ele traz ruína. Ele mostra a condição do homem. Ele mostra que o pecado está trazendo desgraça na vida do homem. Ele mostra que nós necessitamos de um Salvador. Porque o que é o Evangelho? É a lei de Deus aperfeiçoada. Então a lei nos revela a nossa condição. A lei mostra a nossa condição. A lei nos leva, mostra um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus santo, mas mostra a condição do homem. Então, por que Simeão profetiza sobre Jesus? Que antes da salvação vem a condenação. E quando o homem se depara com a sua condenação, o Evangelho vem como uma boa notícia, dizendo: a salvação para você, porque alguém morreu por você. Você lembra de João? João estava refugiado na ilha de Patmos, e Deus leva João aos céus. Ele vê o trono, e ele diz assim: eu vi alguém sentado no trono, com um livro na mão, de todo selado com 7 selos, escrito por dentro e por fora. Vi também uma grande voz que dizia: quem é digno de abrir o livro e os seus 7 selos? E João, naquela visão, continua dizendo: quem é digno? Quem é digno de abrir o livro? E ele diz assim: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro. E a Bíblia diz que João está chorando. De repente alguém coloca as mãos sobre o ombro de João e diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Ezequiel vai dizer que esse livro era o livro das lamentações, era o livro que estava selado, era o livro que contém a nossa história. Mas o Cordeiro Santo de Deus morreu para nos dar livramento. Igreja não é uma reunião de pessoas que conhecem e buscam informações sobre Deus. Igreja é um povo sendo transformados à sua imagem. No livro Discipulado por Contemplação, Samuel Whitefield, ele diz que a igreja é um povo sendo transformado à imagem de Deus. Quando o contemplamos, somos transformados. Quando o adoramos,
somos transformados. Quando jejuamos, somos transformados. Quando lemos a palavra, somos transformados. Por isso que Jesus, fazendo a oração, diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que nos santifica, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos leva ao conhecimento de Deus, é a palavra que muda, que transforma o nosso caráter, é a palavra que tem doces promessas, mas também sentimentos severos. A palavra que fala de promessa, ela fala também do juízo sobre o pecador, da ira de Deus sobre o pecador. Por que que o Evangelho ofende pessoas? O Evangelho ofende o orgulhoso. O Evangelho revela a Deus, mas revela também quem nós somos. Como já disse, a salvação é seguida de santidade. Eu não preciso de informação acerca de Deus. Eu preciso ser transformado pela palavra de Deus. Há uma grande distância entre religiosidade e vida com Deus. Há uma grande distância. Por isso que o Senhor nos chama não para fazer parte de uma religião. O Senhor nos chama para sermos discípulos de Cristo, transformados pelo poder da sua palavra, transformados pela sua presença. E sabe qual o caminho do discipulado? Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quer encontrar a vida, morra. Aquele que quer ser grande, seja o menor. Aquele que quer ser servido, seja este que sirva. Esse é o caminho do Evangelho, não existe outro. Se queremos Deus em nossas vidas, que clamemos nesta noite: Pai, encontre o meu coração. Talvez o seu esforço para encontrar Deus vai redundar em um lugar, a uma consciência que sem Deus, que sem a graça te alcançando, você jamais será nova criatura. Por isso que o nosso clamor seja: Senhor, transforme as nossas vidas, transforme o nosso coração, transforme as nossas histórias. 1 João 3,9, o último versículo que eu vou ler, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Vamos ficar de pé. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. John Owen diz: mate o pecado, ou ele mata você. Nós temos duas opções: ou matamos o pecado, ou o pecado nos mata. Eu gostaria de orar com você. Vou terminar com um poema oração, que diz assim: ó mais belo de todos os seres, Criador de tudo, ó Deus tão bom, Deus soberano e meu verdadeiro bem, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava lá fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste a tua luz e afugentou a minha cegueira. Espargiste tua fragrância e respirando-a suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de ti.
Tu me tocaste e agora ardo no desejo de tua paz. Esta é uma oração de um homem chamado Agostinho, chamado o bispo de Hipona. Ele faz esta oração dizendo: quando o Senhor me tocou, eu saboreei a tua presença. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. Eu te buscava lá fora, mas tu estavas dentro de mim. Tarde te amei. E agora eu encontro na tua doce presença a paz que eu buscava. Sabe, querido, o novo nascimento, a transformação de Deus em nós, nos dá paz. Mesmo em meio às guerras, nós temos a paz, a segurança nele. Nós temos a paz, nós temos a segurança em Cristo. Somente Ele pode nos dar a paz. Eu gostaria de orar. Se tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Cristo, se tem alguém nesta noite que deseja se reconciliar com Cristo, se tem alguém nesta noite, pode sair do teu lugar. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de pedir ao Espírito Santo que alcance a sua vida, o seu coração. Eu gostaria de pedir que o Senhor toque você nesta noite. Aleluia. Feche os teus olhos. Aleluia. 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 Fale com Ele, fale com Ele. Peça ao Espírito Santo para te tocar. Peça ao Espírito Santo para te fortalecer. Peça ao Espírito Santo para vivificar essa certeza no teu coração, para vivificar esta palavra no teu coração. Peça ao Espírito Santo, diga: Pai, transforma-me, transforma-me. Eu preciso de Ti. Eu preciso, amado Jesus. Eu necessito de Ti. Eu necessito de Ti, amado Espírito Santo. Aleluia. Fale com Ele, querido, fale com Ele. Fale com Ele, erga a tua voz, erga a tua voz. Clame a Ele neste momento, diga: Pai, transforma o meu coração, transforma a minha vida, alcança as profundezas da minha alma, alcança as profundezas do meu coração. Oh, aleluia, 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 aleluia. Fale com Ele. Oh, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, Pai. Eu oro, amado Espírito Santo. Meu Deus, nos dá fome e sede da Tua presença. Pai, aqui estão homens e mulheres, aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo, Pai. Toma cada um na Tua presença. Pai, traga convicção nesta noite, convicção da salvação, da transformação. Clamamos, amado Espírito Santo, somente o Senhor pode operar, somente a Tua graça, somente o Teu poder, somente o Teu Espírito, Senhor, pode trazer convicção de arrependimento, de salvação às nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Fale com Ele, fale com Ele. Deixa a presença dEle te tocar, deixa a presença dEle te visitar nesta noite. Aleluia. Deixa a presença dEle te tocar. Aleluia, aleluia, aleluia. É tudo que eu preciso. Aleluia, aleluia, aleluia. A Tua presença. Aleluia. É o meu maior valor.